aquela famosa questão de preencher lacunas. A gente precisa preencher a lacuna 2, 4 e 6. E se você olhar para as alternativas, a gente tem o verbo to dub para a lacuna 2, to put para a lacuna 4 e calculate, to calculate, para a lacuna 6. To dub, talvez seja o verbo menos conhecido, é nomear alguma coisa, mas é uma nomeação não oficial ou até dar apelido para alguém, tá? Ok, para isso, para fazer essa questão de uma forma bem sucedida, a gente teria que ler o texto sim, ou pelo menos uma parte dele, depende de quão confortável você se sente com o inglês. Esse texto fala sobre um boato que surgiu na virada de 1999 para 2000, de que os bebês que nascessem logo depois da meia-noite ganhariam prêmios, sei lá, teriam um financiamento do governo, não sei o que. Todo mundo começou a falar um negócio desse, mas não era nada oficial, só que virou um boato, e é meio que um boato assim mundial. Em todos os lugares do mundo estava se falando sobre os Century Babies, que seriam esses bebês que nasceriam logo depois da meia-noite na virada de 99 para 2000. E é nesse contexto, dentro desse contexto, que o texto gira e o foco é dado principalmente na China. Por isso até que o título China's Century Babies. Então vamos começar com a lacuna 1 e a gente vai analisar o trecho da lacuna 1, ver o que aparece antes, ver o que aparece depois, para a gente entender qual é o sentido e saber como que a gente preenche isso. Desculpa, eu falo lacuna 1, mas é a 2, né? Deixa eu fazer certinho, senão a gente vai se confundir. A 2. Então o texto começa explicando desse boato, não sei o que, e a gente tem lá, no segundo parágrafo, lá no meio, um pouco antes da lacuna 2, eu vou ler com vocês. Couples from Beijing to Paris are already aware that the best time to conceive a Y2K kid is on or about April 9, an evening the British press, bonk night. Ou seja, os casais desde Beijing até Paris já sabem que a melhor data para conceber a criança que vai nascer na virada do ano é dia 9 de abril. Essa é a data, todo mundo já fala, tem que ser 9 de abril para a criança nascer na virada do ano. E daí a imprensa britânica deu um nome para o 9 de abril de Bonk Night. Bonk seria uma palavra mais informal para se referir a sexo, ou seja, Bonk Night seria a noite que todos estavam tentando ter o seu Century Baby. E esse é o nome que essa imprensa britânica deu para o dia 9 de abril. Ok, o que a gente tem? The British Press, Bonk Night. Então, April 9, esse é o nome que essa imprensa deu. O que a gente tem nas alternativas? A gente tem o verbo to dub, que eu falei para você, que é nomear. Ok. A gente tem have been dubbed, was dubbing, dubbed, had dubbed ou has dubbed. Percebe que a gente está girando em torno do passado contínuo, do passado perfeito, do presente perfeito. Nesse trecho aqui que a gente leu, a gente tem algum indício de um tempo específico no passado? A gente sabe quando, a data em que essa imprensa britânica, em que essa mídia britânica nomeou o dia 9 de abril como Bonk Night? A gente não tem essa informação no texto. Ou seja, a gente não tem um tempo definido no passado. A gente pode, sim, com toda a liberdade do mundo, usar Present Perfect. Aí você fala, tá, Ana, então eu já vi que a alternativa correta vai ter has dubbed, ou seja, Present Perfect aqui. Mas por que eu não poderia usar só dubbed, que é o verbo to dub, nomear, no passado simples? Repara que usar o presente perfeito e o passado simples tem uma diferença um pouco sutil. Quando a gente usa o presente perfeito, present perfect, para falar de situações no passado sem um tempo definido, a gente está falando da situação e ela aconteceu no passado, mas eu não defino ela. Ela está por aqui, certo? Se você usa o simple past, que é o passado simples, você vai falar da mesma ação, só que você vai pontuar em algum lugar. Além disso,
usar o passado simples, então vou escrever aqui simple past, present perfect. Usando o simple past, você delimita um negócio no passado, mais ou menos desse jeito, sem contar que você diz, tá implícito que a situação começou e já acabou. Aqui não necessariamente, ela fica assim bem vago, entendeu? Então, até daria para dizer is on or about 9 and evening the British press dubbed Bonk Night. Até daria para dizer, mas se você usar o simple past, você está dizendo que a imprensa britânica nomeou, ponto, acabou, você está definindo o negócio assim. E o que a gente quer nesse texto, você vai ver, é trazer mais ou menos essa ideia de algo não definido, tá? Por isso que todas as respostas vão ser present perfect, ok? Então é mais ou menos essa ideia, é bem sutil, porque pra gente, no português, essa diferença não existe tanto, mas para eles sim. Então, continuando, a gente já leu essa parte, então preencheu com has dubbed. Continua o texto, a gente tem a lacuna 3, que a gente não precisa preencher. Only in China, what started as a silly rumor. Aqui eu já preenchi o 3 com what, só pra gente entender qual é o sentido. Only in China, what started as a silly rumor, superstitious parents on a collision course with officials. Fear that even one hyper-fertile night could end up overwhelming delivery rooms, crowding schools, and generally aggravating the burdens of the world's largest population. Então, peraí, imagina esse boato de que as crianças que nascem na virada do ano vão ter benefícios, blá blá blá, isso na China, que já é um lugar que tem gente demais. Imagina o pânico que entrou quando eles pensaram assim, nossa, todo mundo vai querer ter filho agora, como é que vai ficar as creches, como é que vai ficar as maternidades, né, como é que isso tudo vai se resolver. Então, traduzindo esse trecho que a gente leu, só na China, o que começou como um pequeno rumor, um pequeno boato, aí a gente tem o verbo put, no sentido de colocou os pais supersticiosos numa colisão, num conflito com as autoridades, com os oficiais, enfim, porque ficou essa bagunça. Nossa, e as maternidades e as escolas. Então percebe que a gente tem o verbo colocar, put, no sentido de colocou algo em confusão, em colisão. Tá, olha para as alternativas, você tem put, has put, was putting, have put, has put. Então a gente tem o present perfect, tem o passado contínuo, tem só o passado, put lá em cima. É a mesma ideia expressa aqui. A gente não tem um tempo definido no passado, a gente não sabe quando esse boato gerou essa colisão dos pais supersticiosos, com não sei o que lá, a gente não tem um tempo específico no passado. Então a gente tem a liberdade para usar present perfect. E é justamente essa ideia porque a gente está querendo se manter aqui. A gente não está querendo especificar quando que essa colisão aconteceu pontualmente no passado. Então, por isso que você vai ver que a alternativa correta é has put, tá? Então, only in China, what started as a silly rumor has put superstitious parents on a collision course with officials. Por último, peraí, deixa eu só anotar aqui pra gente não se perder. Lacuna 4. Has put. E por último, na lacuna 6. O que a gente tem? Chinese fertility experts, blah blah blah, that worldwide only 13 true century babies will be born right after midnight on the millennium. Então, aqui a gente vai preencher essa lacuna com o verbo calculate. A ideia que a gente consegue extrair desse trecho é que os experts em fertilidade na China, eles já fizeram um cálculo. E nesse cálculo eles constataram que só 13 crianças no mundo, que no mundo todo, só 13 crianças vão conseguir de fato nascer logo depois da meia-noite. Então a chance de se ter um century baby é muito, muito, muito baixa. No mundo todo, só 13, então é bem baixa. Como que a gente vai preencher essa lacuna? Olha só. Um detalhe a mais que você pode reparar lá nas alternativas é que a gente vai ter o advérbio already.
Então, no sentido de já, eles já calcularam, né? Eles já fizeram esse cálculo. Então, a gente tem passado simples, calculated, had calculated, passado perfeito, was calculating, passado contínuo, has calculated, presente perfeito, have calculated, presente perfeito. Repara que na alternativa C, D e E, o already, que é o advérbio, entrou bem no meio do auxiliar com o principal. Esse é o lugar que o advérbio vai entrar, ok? Então não tá errado não. De novo, a gente quer manter essa ideia aqui. Eles já calcularam, eles já fizeram esse cálculo, mas a gente não tem o momento específico em que eles fizeram isso e a gente também não quer definir esse tempo específico, a gente não quer pontuar isso no passado, a gente só quer dizer que eles já fizeram. Então a gente vai usar o present perfect, presente perfeito. Quem que é o sujeito? Peraí, me perdi. O sujeito é experts, no plural. Então a gente vai usar o verbo have. Por isso que a gente não vai marcar has already calculated na alternativa D. A gente vai marcar e have already calculated. Tudo bem? Então a gente acabou preenchendo essas 3 lacunas com o present perfect, justamente para essa ideia aqui. Espero que tenha ficado claro essa parte, então a gente resolveu a questão 1. Não tem nenhuma dúvida, né?